E se Hollow Knight estivesse em Demon Slayer, o que o Cavaleiro Vazio de Hollow Nest faria contra os Onis? Será que esse pequeno guerreiro silencioso se tornaria um aliado dos caçadores de Onis? Ou Muzan tentaria corromper a sua essência para fazer dele uma arma imparável? Veja, o Cavaleiro Vazio não é apenas uma figura misteriosa com uma lâmina pregada em suas mãos. Ele é um fruto de uma linhagem criada para aprisionar a infecção em seu mundo, carregando dentro de si um poder antigo, sombrio e devastador. Mas será que o Cavaleiro Vazio consegue rivalizar-se contra os Onis, principalmente as Luz Superiores? Observe que apesar do tamanho, ele é absurdamente veloz e resistente. No universo do jogo, ele é capaz de resistir a guerreiros lendários, como Hornet, enfrentar divindades em Godmaster e até encarar o próprio Radiance, a encarnação da luz. O seu tamanho pequeno pode enganar. No jogo, Hollow Knight pode se mover em velocidades comparáveis a 20 metros por segundo, quando totalmente aprimorado com o Dash Master e as asas do Monarca, o que em termos de Demon Slayer o coloca em um nível próximo aos Hashiras em deslocamento. E a sua força? Mesmo sem palavras, o ferrão é letal. Hollow Knight é capaz de destruir inimigos que possuem milhares de pontos de vida, com golpes rápidos que em média aplicam de 15 a 21 dano por acerto, em seu nível máximo, repetidos em intervalos de apenas 0,25 segundos. Traduzidos para Demon Slayer, estamos falando de uma cadência de golpes quase constante, rivalizando até mesmo com a fúria de Zenitsu em sua respiração do trovão. Mas diferente do espadachim, o cavaleiro é constante, não dependendo de explosões de energia. Ele mantém esse ritmo até o fim. Mas afinal, como ele foi parar nesse universo? Durante a batalha final contra o Radiance, a luz que deveria selá-lo é distorcida, criando uma fenda dimensional. Ao invés de ser consumido, o cavaleiro desperta em uma floresta no Japão, em plena noite. Hollow Knight surge em uma floresta densa semelhante a Green Path, mas com um ar sufocante e maligno, o Monte Natakumo. Para ele, que já vagou por ruínas infestadas de bestas e guerreiros corrompidos, o ambiente não causa medo, apenas reconhecimento. Como em Hollow Nest, as trevas o chamam para lutar. Quando Inosuke é encurralado pelo pai Demônio-Aranha, o pequeno guerreiro intervém. Hollow Knight consegue empurrá-lo para longe e criar espaço para Inosuke respirar. Sua força é compacta e comparável a choques equivalentes a centenas de quilos em impacto. No jogo, ele pode destruir paredes e inimigos blindados com ataques básicos. Esse impacto, mesmo sem decapitar, é suficiente para atordoar o Oni e quebrar temporariamente os seus ossos. Inosuke, surpreso com a aparição da criatura, não entende se aquilo é um aliado ou um inimigo, mas aproveitando a abertura criada com sua respiração da fera, golpeia o corpo do Oni repetidamente. Hollow Knight, por sua vez, dispara o feitiço Espírito da Vingança, explodindo metade do corpo do pai Demônio-Aranha. Inosuke então salta sobre o corpo e com um golpe cruzado de suas lâminas Nichirin, decapita o Oni de uma só vez. O resultado é inesperado. Pela primeira vez, Inosuke sente que não venceu sozinho, mas em cooperação. Ele olha para a criatura silenciosa ao seu lado, sem entender a sua natureza. Um Oni pequeno demais ou um caçador sem fala? As dúvidas ficam sem resposta. Logo depois, Tomioka chega no campo de batalha, ao ver Hollow Knight com seus olhos vazios e corpo que em nada lembrava um humano, o Hashira da Água imediatamente assume que se trata de um Oni desconhecido. Sem hesitar, ele prepara sua espada para decapitá-lo. Inosuke, ainda confuso, hesita. A criatura havia acabado de ajudá-lo, mas ao mesmo tempo, seu aspecto monstruoso a tornava suspeita. Hollow Knight não reage com hostilidade, apenas esquiva em silêncio dos golpes de Tomioka, utilizando a habilidade semelhante ao Shade Clock, atravessando os ataques como se fosse intangível por frações de segundo. Isso só aumenta a desconfiança de Tomioka, que jamais virá algo parecido, e o faz acreditar que estava diante de um Oni. Quando Tomioka prepara o movimento final para decapitar a estranha criatura, Inosuke o impede. Com seu instinto selvagem, ele se coloca entre ambos, gritando que aquela coisa havia lutado ao seu lado contra o Pai Aranha e que, se fosse um Oni, já teria tentado devorá-lo. Tomioka, surpreso com a atitude de Inosuke, hesita por um instante, e é esse instante que muda o rumo da batalha no Monte Natagumo. Ao perceber esse conflito, Hollow Knight, sem emitir uma palavra, volta-se em direção ao campo de Tanjiro. O jovem estava prestes a ser esmagado pelas teias sangrentas de Rui, incapaz de escapar. É nesse momento que Inosuke e Tomioka decidem acompanhar a criatura, mesmo com suas dúvidas. Este, com
com certeza é o trio mais improvável que você verá hoje. Os três correm pela montanha, Tomioka para enfrentar Rui, Inosuke para proteger o seu companheiro e Hollow Knight para abrir caminho. Com seu ferrão, Hollow Knight desfaz as teias que cercavam Tanjiro, atacando com precisão e liberando a tempo de respirar. Tomioka então executa sua técnica da respiração da água, decapitando Rui e encerrando o confronto. Hollow Knight não foi o responsável pela vitória, mas sem ele Tanjiro jamais teria resistido até a chegada do Hashira. Mas o destino ainda reserva mais um momento de ruptura. Quando Shinobu e Kanao chegam à cena, sua missão é clara: decapitar Nezuko. Mas no instante em que Shinobu avança, Hollow Knight se coloca à frente, bloqueando seu caminho com a agulha erguida. Kanao, treinada para reagir sem hesitar, lança cortes rápidos e Shinobu libera sua técnica venenosa, mas a criatura resiste. Hollow Knight não ataca para matar, apenas repele os golpes, desviando em saltos velozes e contra-atacando para afastá-las. Tomioka intervém novamente, colocando um fim no confronto, e esse gesto marca o início de algo maior. Mas por que Hollow Knight está ajudando os caçadores, inclusive Nezuko? Mesmo sem falar, Hollow Knight demonstra um propósito. Ele sente que a sua permanência nesse mundo está ligada ao destino dos caçadores. É como se ajudar aqueles guerreiros fosse a chave para retornar a Hollow Nest. Após os acontecimentos no Monte Natagumo, Hollow Knight é levado junto com Tanjiro, Nezuko e os outros caçadores para a mansão de Ubuyashiki. Tomioka, que havia presenciado de perto as habilidades intangíveis da criatura, relata o ocorrido aos outros Hashiras. Para ele, Hollow Knight parecia um Oni, mas que por algum motivo não devorava humanos. A confusão aumenta quando Tanjiro tenta defender a criatura, afirmando que ela protegeu outros caçadores durante a batalha e jamais demonstrou desejo de atacar pessoas. Sanemi, impaciente, parte para testá-lo. Em um único movimento, desfere um corte em direção ao Hollow Knight. Porém, a criatura esquiva com sua velocidade absurda, desaparecendo por um instante e reaparecendo atrás do Hashira, deixando claro que não se tratava de um simples animal ou Oni comum. Esse momento faz todos recuarem. A criatura era veloz o suficiente para rivalizar com os Hashiras, mas não demonstrava a intenção de lutar, apenas permanecia em silêncio, imóvel, como se aguardasse um propósito. Ubuyashiki, após ouvir todos os relatos, decide que Hollow Knight será mantido sob observação, assim como Nezuko. Ele o considera um ponto fora da curva, um elemento que poderia alterar o rumo da batalha contra Muzan. Sua ordem é clara: ninguém deve atacar a criatura até que se prove ser uma ameaça. Para ajudá-los na batalha contra os Onis, Ubuyashiki deseja revestir o ferrão de Hollow Knight com o mesmo material pelas quais as Nichirin são feitas, ou seja, a Pedra do Sol, para que assim o Cavaleiro Silencioso possa decapitar os Onis. Ubuyashiki coloca Hollow Knight sob a vigília do Hashira das Chamas, Kyojuro Rengoku, onde, ao lado de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, embarcam na missão do Trem Infinito, onde irão enfrentar Enmu, o Lua Inferior 1. Durante a batalha contra Enmu, enquanto os caçadores são levados aos sonhos, Hollow Knight se mantém imune. No jogo original, ele já é descrito como uma casca vazia, sem mente, sem desejos, criado apenas como recipiente. Essa ausência de emoções faz com que os feitiços oníricos de Enmu não tenham efeito sobre ele. Enquanto Tanjiro e os outros lutam para acordar, Hollow Knight se desloca pelas entranhas do trem em sua velocidade absurda, destruindo as conexões carnais de Enmu com o seu ferrão. Quando Tanjiro e Inosuke finalmente despertam, encontram Hollow Knight já perfurando o núcleo de carne demoníaca, abrindo espaço para o golpe final, decapitando Enmu. Contudo, o maior desafio ainda está por vir: a casa, o Lua Superior 3. Será que o Cavaleiro Silencioso irá conseguir derrotar a casa e salvar Rengoku de sua iminente morte? Antes de eu te contar, use a sua respiração do inscrito para deixar o like neste vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, pois reza a lenda que só os inscritos no canal poderão ser tão poderosos quanto Yorichi. Agora veja, na luta entre Rengoku e a casa, Hollow Knight se lança como apoio, enquanto Rengoku utilizava sua força avassaladora. O pequeno guerreiro criava aberturas, perfurando os membros regenerados do Oni, retardando a sua recuperação. Em termos de velocidade, Hollow Knight conseguia acompanhar a casa. No jogo, com os upgrades de dash e asas, seus movimentos chegam a níveis hipersônicos comparáveis a ataques dos Luas superiores, e isso lhe permite interferir em momentos críticos. Tanjiro e seus amigos podem somente observar, pois não são capazes de reagir a tais movimentos. Eles sabem que se entrarem no meio da batalha, só irão atrapalhar. No instante em que a casa prepara o golpe mortal
contra Rengoku, Hollow Knight se projeta contra o braço do Oni, atravessando-o com seu ferrão solar. Isso dá tempo para Rengoku contra-atacar com a sua respiração das chamas. A batalha se estende até o nascer do sol, e diferente da linha original, Rengoku sobrevive. Akaza, mesmo ferido, consegue escapar ao sentir os primeiros raios de luz, fugindo para relatar a Muzan que um novo guerreiro misterioso havia surgido, uma criatura silenciosa capaz de decapitar os Onis. Muzan não aceita a falha de Akaza e, através do olhar de Nezuko, manda o Oni para uma revanche contra o Cavaleiro Vazio no distrito do entretenimento. Afinal, quem estava vigiando Hollow Knight enquanto Rengoku se recupera é Tengen Uzui, o Hashira do som. Será possível que os caçadores consigam sobreviver a 2 luas superiores? Isso é o que iremos ver. Quando os caçadores enfrentam a dupla de luas superiores, Daki e Gyutaro, diferente da história original, Hollow Knight está ao lado deles desde o início, mudando completamente a dinâmica da batalha. Enquanto Daki libera suas faixas afiadas para aniquilar Zenitsu e Inosuke, é Tanjiro quem lidera a dupla contra a Oni. Enquanto isso, Uzui e Hollow Knight lutam contra Gyutaro. Imune às toxinas, o Cavaleiro Vazio bloqueia os ataques envenenados do Oni com seu ferrão solar e projéteis, reduzindo o ritmo regenerativo de Gyutaro e dando Uzui espaço para contra-atacar. Os caçadores forçam Gyutaro ao limite. No clímax, quando os irmãos Onis estão prestes a serem derrotados, Akaza surge repentinamente no campo de batalha. Sua entrada é devastadora. Com sua velocidade hipersônica e força esmagadora, ele interrompe o ataque final de Uzui contra Gyutaro e coloca todos em perigo. É aqui que Hollow Knight assume a linha de frente. Sua velocidade, já comparada à de um Hashira, agora é testada contra um dos maiores guerreiros no exército de Muzan. Hollow Knight resiste, bloqueando os ataques de Akaza e, em momentos críticos, atravessando seus golpes com a habilidade do Shade Clock. Mas mesmo assim, a diferença de força é esmagadora. Antes que Gyutaro possa interferir na luta do Esquadrão Kamado contra sua irmã Daki, Uzui se recupera e luta sozinho contra Gyutaro. Sem estar envenenado e com seu braço, ele tem melhores chances de vencer o Oni nesta situação do que teria ao lado de Tanjiro na história original, onde estava debilitado. As batalhas se prolongam, cada caçador está ocupado com seu próprio oponente, mas é neste instante que surge Obanai Guru, o Hashira da Serpente. Com movimentos calculados e cortes imprevisíveis, ele entra na luta ao lado de Hollow Knight. O pequeno guerreiro cria brechas com suas rajadas de energia e saltos rápidos, enquanto Obanai aproveita essas aberturas com sua Nichirin em movimentos serpenteados para decapitar Akaza. Não foi uma batalha fácil, mas Akaza é vencido. Sem mais energias, Obanai desmaia e Hollow Knight corre para ajudar Uzui a decapitar Gyutaro. Quando Inosuke também decapita Daki, os irmãos Onis têm o seu fim. Mas vejam, Tanjiro não desperta a marca do caçador e sua espada não é quebrada, o que muda completamente os rumos futuros. Sem a quebra da espada, Tanjiro não precisa viajar para a Vila dos Ferreiros. Isso significa que, quando Gyoko e Hantengo atacam, ele não está presente. Mitsuru e Multiro, sem o apoio de Tanjiro e Nezuko, não tem chances. Multiro não desperta sua marca e é morto cruelmente por Gyoko, enquanto Mitsuri, sem reforços, é dominada e morta por Zorakuten. A destruição da vila é completa. A produção das espadas Nichirin cessa para sempre. A corporação dos caçadores Jonis, já com poucos guerreiros, agora não podem mais recrutar ou equipar novos caçadores. Ao perceber que a balança da guerra estava desequilibrada ao seu favor, Muzan decide agir pessoalmente. A perda da Vila dos Ferreiros significou o colapso da estrutura da corporação. Para acabar de vez com aqueles que causam baixas em seu exército de Onis, todos os dias e noites, Muzan decide aparecer na própria sede dos caçadores. Como Kagaya sabia que isso poderia acontecer, ele já havia mantido os Hashiras em treinamento. Hollow Knight e os Hashiras são inevitavelmente puxados para o Castelo Infinito. Ali, Hollow Knight ao lado de Sanemi e Gyomei enfrentam juntos Kokushibo, o Lua Superior 1. A batalha não é fácil, mas graças aos poderes de Hollow Knight, quando Gyomei segura Kokushibo para que o feitiço Espírito da Vingança destrua Oni, Kokushibo perece pelo poder do Cavaleiro Vazio. Com Rengoku no Castelo Infinito e a casa derrotado, a batalha para os outros seria mais fácil, mas ainda causariam muitas baixas ao lado dos caçadores. Quando finalmente Nakimi é derrotada, o Castelo Infinito se desfaz, e em frente ao Rei dos Onis, a diferença se mostra. Enquanto os Hashiras lutam para sobreviver, Hollow Knight é quem mantém Muzan preso. Cada chicote de
carne é cortado, cada golpe devastador é ignorado. O cavaleiro avança, sempre em frente, sem nunca parar. Com a marca despertada, Tanjiro ajuda com todas as suas forças. Quando o sol nasce, o rei dos Onis é destruído. Não pela esperança humana, mas pelo silêncio absoluto de uma criatura que nasceu para selar a escuridão. Quando Muzan é finalmente destruído, o corpo de Hollow Knight começa a emitir a mesma luz que o trouxe até o Japão. As partículas de energia ao redor do cavaleiro formam uma fenda luminosa, sugando-o lentamente. Sem uma palavra, Hollow Knight estava retornando a Hollow Nest, exatamente ao ponto em que deveria ter sido selado, como se nada tivesse mudado. Um herói silencioso que atravessou mundos para cumprir seu dever e voltou ao seu reino sombrio para continuar a sua vigília eterna. Mas e aí, o que você achou da presença de Hollow Knight neste universo de Demon Slayer? Qual o próximo personagem que pode aparecer neste universo? Comenta aqui embaixo e eu te vejo nesse vídeo que eu separei pra você. Garanto que você não vai se arrepender de assisti-lo. Te vejo lá, otaku!